Consegui encarar essa doença de uma forma positiva. Estou surpresa comigo mesmo. Hoje eu sou uma pessoa que tem mais pensamentos positivos. Eu sou uma Elaine totalmente diferente. Eu estou conseguindo ter mais leveza de passar o câncer. O sentimento que eu tenho é de gratidão. Foi uma graça que Deus me concedeu para eu ter essa oportunidade de renascer, de me reinventar. Eu consigo estar emocionalmente tranquila. Hoje em dia eu vivo com propósito. Eu mudei, eu renasci. Olá, eu sou a Patrícia Figueiredo, eu sou sobrevivente do câncer e o objetivo dessa minissérie gratuita, Como Enfrentar o Câncer, é te mostrar primeiramente que é possível superar o diagnóstico de câncer com leveza. E depois eu quero te mostrar como lidar com a ansiedade, o medo, conseguir manter um equilíbrio emocional e enfrentar todos os desafios que a doença te impõe para você conseguir vencer o câncer. Eu vou te contar como eu já ajudei centenas de mulheres a enxergar o diagnóstico com um olhar mais positivo e reconstruir suas vidas após o câncer. Você vai descobrir a cada episódio ferramentas práticas para você enfrentar o câncer com o máximo de leveza e conseguir, a partir desse momento tão difícil, mudar a sua vida para melhor. Eu acredito que, na verdade, o câncer é um sintoma de uma vida em desequilíbrio e que, portanto, esse diagnóstico é um convite a mudanças. Então, esse momento, por mais difícil que seja, pode ser o seu ponto de virada na tua vida. Você está tendo uma segunda chance de reavaliar suas escolhas, seus hábitos e reconstruir a sua vida daqui para frente com mais equilíbrio. E você pode fazer essa travessia sim, com muito mais leveza. Eu sei que o que eu estou falando pode parecer algo muito irreal, romântico, pode até parecer essas promessas milagrosas da internet, porque nesse momento, o máximo que você consegue desejar é sobreviver a esse tsunami que está passando pela tua vida. Então continue assistindo esse vídeo e você vai entender por que o que eu estou falando, o que eu estou compartilhando aqui faz todo sentido e vem transformando a vida de milhares de pessoas que foram diagnosticadas. Eu mesmo ficaria com o pé atrás se não tivesse mudado toda a minha vida e dado a volta por cima após o meu diagnóstico em 2014. E se eu também não tivesse visto literalmente milhares de seguidoras nas minhas redes sociais, as alunas dos meus programas superando o câncer com leveza, eu também não acreditaria. Porque diante de um diagnóstico a gente acredita que o câncer é o fim da linha. Mas eu estou aqui para te dizer que só vai ser o seu fim se você acreditar nisso. Existe muita vida depois do câncer e essa minissérie não chegou até você por uma simples coincidência. Eu tenho certeza que você nunca na sua vida imaginou estar assistindo a uma série sobre como enfrentar o câncer. Mas eu também nunca me imaginei produzindo uma série sobre esse assunto. Só que aconteceu na minha vida e se você está me assistindo agora, muito provavelmente aconteceu na sua vida também, ou na vida de alguém que você ama. Então aproveita essa série para você mudar a sua percepção sobre a doença. Não tem como você sair dessa jornada da mesma forma que entrou. E para te mostrar isso, eu quero que você conheça um trechinho da história dessa pessoa. Meu nome é Rosane Dalpiaz, eu tenho 48 anos, sou de São Francisco de Paula, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Eu sempre fui a cuidadora da família, porque desde muito cedo eu cuidei da minha mãe, que convalesceu de uma isquemia, e depois evoluiu o quadro dela para Alzheimer, doença de Alzheimer, e eu casei com um viúvo, até que em 2015 eu estava tomando banho e levei a mão na mama e senti um nódulo na mama esquerda. Quando ele me deu o diagnóstico,
eu vou te ser bem sincera, eu achei que eu ia morrer. Eu pensei em morte. E seguindo os conselhos e as instruções do curso, eu senti todos os efeitos que a químio traz. Todos os efeitos que a químio traz. Mas eu senti todos os efeitos levezinhos. Por quê? Porque eu segui os 7 pilares que ela me indicou, né? Se eu não conhecesse a Patrícia naquela hora certinha, como eu te disse que eu conheci, que foi quando eu comecei a fazer o tratamento, eu ia pegar outros caminhos que iam me fazer dispersar energia e perder tempo. E talvez eu terminasse as químios sem entrar numa alimentação saudável, sem entrar numa vida mais saudável. E eu também ia ficar mais apreensiva em pensar, será que estou fazendo certo? Será que não estou fazendo certo? Então, eu acho que ela organizou a casa. A máquina precisava andar e a casa precisava estar organizada. E ela conseguiu organizar isso em tempo hábil. Porque aquela Rosane que teve antes nem se compara com a de agora, né? Eu sou uma nova pessoa, né? Em todos os sentidos. E foi como que... Acorda, Rosane. Vamos fazer valer a pena, sabe? É bem possível que você se identifique com as dificuldades que ela passou e pela forma como ela conseguiu se fortalecer e superar o seu diagnóstico com leveza. Milhares de pessoas já passaram pelo processo de superação com o meu acompanhamento. Você pode assistir a história completa dela rolando na página aqui no final. E se esse caso não é exatamente igual ao seu, saiba que existem centenas de vídeos gravados sobre sobreviventes de câncer de pulmão, útero, ovário, linfoma, inclusive cânceres metastáticos. Você pode assistir muitas histórias de superação para te dar a motivação que você está precisando agora para vencer esse desafio. Essas histórias de superação estão aqui mesmo, rolando essa página, e eu recomendo que depois desse vídeo você assista todas essas histórias, para você não ter dúvidas de que é possível sim vencer o câncer com leveza, independente do tipo de câncer que você possa estar tratando e até mesmo do estadiamento da doença. Porque câncer é sempre câncer. A dor, o desespero, o medo de quem recebe o diagnóstico é o mesmo. A solidão que a gente sente, o preconceito que muitas vezes temos que enfrentar também. Como a Paula, que também superou o câncer de mama, compartilha a sua experiência com a gente. Que define o que a gente é, a forma como a gente escolhe passar, né, por essa situação. E assim, eu me senti muito motivada desde a primeira vez que eu vi os seus artigos, e aí que eu entrei para conhecer o programa, eu me senti muito motivada, porque assim, eu passei a enxergar uma luz assim no final do túnel, porque quando eu fui diagnosticada eu fiquei desesperada, né? Já veio aquele sentimento de morte. Então, assim, eu me senti muito motivada, porque quando eu vi o programa, eu falei assim, não, tem uma chance de eu reverter isso, basta eu trabalhar, e foi por isso que eu procurei você. E atendeu a todas as minhas expectativas. Poder inspirar histórias de superação como essa e devolver esperança, paz de espírito e confiança de que dias melhores virão para o maior número de pessoas é o que me faz levantar da cama todos os dias. É o que me dá forças para continuar levando essa mensagem para o mundo. Porque por mais difícil que esteja sendo para você agora, não há nada que justifique você ficar imersa no seu sofrimento e dor para sempre. Não há nada no mundo que diz que a sua vida não pode ser boa novamente. E nesse primeiro vídeo dessa minissérie, eu quero te ajudar a entender os 3 piores erros que te impedem de vencer o câncer. Você finalmente vai sentir no seu coração onde você está errando e o que está te impedindo de dar a volta por cima, enxergar a sua história de vida com uma visão mais positiva. Existe um caminho além do sofrimento e da dor. Então, antes de eu te falar do primeiro erro, eu acho que vale a pena eu contar como eu consegui usar o momento mais difícil da minha vida
para dar uma virada e mudar tudo para melhor. E hoje eu estou saudável e vivendo verdadeiramente a minha vida, alinhada com quem eu sou de verdade e com o que me faz feliz. Mas nem sempre foi assim. Em junho de 2014, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama infiltrante grau 3, eu me senti totalmente sem chão, perdida e sozinha. Naquela época, só a ideia de morte preenchia o meu pensamento. E com ela, a sensação de fracasso. A frustração por não ter realizado a metade das coisas que eu gostaria. A sensação de que a vida tinha passado muito rápido. Na verdade, eu não sabia nada do que estava acontecendo comigo. Eu não tinha casos de câncer na família. Então, eu só sabia que o câncer é uma doença grave e que mata. Eu não entendia por que isso tinha acontecido comigo. Mas eu estava disposta a lutar e pagar o preço para ficar curada e ter a minha vida de volta. Eu não sabia, mas o pior ainda estava por vir. Como o câncer que eu tinha estava localmente avançado e eu já estava tendo metástase, o médico decidiu fazer uma mastectomia radical com esvaziamento axilar antes de começar a quimioterapia. Após a cirurgia, o médico me passou o protocolo do meu tratamento. 16 ciclos de quimioterapia, 28 sessões de rádio, 5 anos de hormonioterapia. E a notícia de que eu não poderia engravidar nesse período. Aliás, com um tratamento tão agressivo, a infertilidade era quase uma certeza. Essa notícia foi mais devastadora do que descobrir que eu tinha um câncer. Nesse momento, caiu a ficha. Esse foi meu fundo do poço. Eu estava infeliz com o meu trabalho, sozinha e com um câncer. E ressentida por tudo que eu gostaria de viver e não poderia mais. Eu tinha a sensação de fracasso pessoal, um misto de onde foi que eu errei, como é que eu não percebi isso antes. O fato é que antes de eu saber da infertilidade, eu estava encarando o câncer como um desafio, com um preço alto que eu teria que pagar para eu me curar, mas que exigia um esforço temporário. Depois da cirurgia, do tratamento, tudo ficaria bem e eu teria minha vidinha de volta. Mas agora, a infertilidade era algo real e permanente. E eu tinha que encarar. Eu sabia que eu não podia voltar no tempo. Mas eu me prometi que se eu tivesse uma segunda chance, dessa vez eu ia fazer a minha vida valer a pena. O câncer, nesse sentido, foi o meu despertar. E é exatamente isso que eu sinto. Como se eu tivesse acordado de um sono profundo. Eu me sentia tão perdida assim que eu fui diagnosticada, quando eu olhava para a minha vida. Eu queria mudar tantas coisas, mas eu não tinha a menor ideia de por onde começar. Eu sempre invejei aquelas pessoas que tiram um ano sabático para viajar pelo mundo e se conhecer melhor. É claro que na minha condição eu não poderia viajar, então eu decidi fazer a viagem mais transformadora da minha vida. Eu viajei para dentro de mim mesma. Desde o meu diagnóstico, eu tinha a sensação de que a vida estava em pause. Era como se Deus quisesse que eu parasse e reavaliasse a minha vida. Era como se Ele estivesse me dizendo: Patrícia, eu quero que você pare tudo agora e olhe para você. Olhe para as suas escolhas, para tudo que você fez até agora e repense como você quer viver a sua vida daqui para frente. Como eu sabia que eu tinha um ano pesado de tratamento pela frente, eu acolhi esse chamado e eu posso te dizer sem exageros que essa atitude simplesmente salvou a minha vida. Me conhecer melhor, focar nas mudanças que eu queria fazer para dar a volta por cima, atingir o equilíbrio emocional durante o tratamento, fez toda a diferença entre lutar e simplesmente desistir. Só que eu aprendi a lutar da maneira correta, com menos sofrimento. Eu terminei meu tratamento em 2015 e desde então eu estou saudável e eu posso te afirmar
que eu superei o câncer com leveza. Lá em 2014, quando eu estava em tratamento, eu criei um blog para compartilhar tudo o que eu estava aprendendo sobre o câncer, como estava sendo o tratamento e principalmente os meus aprendizados com essa experiência de vida. E o blog, em pouco tempo, passou a ter mais de 100 mil acessos por mês. E as pessoas começaram a me mandar mensagens perguntando como eu estava conseguindo superar o câncer com tanta leveza, porque eu não tinha os efeitos colaterais comuns do tratamento. E elas queriam saber o que eu estava fazendo para eu ficar tão bem. Quando eu ainda estava em tratamento, eu já recebia muitos pedidos de ajuda. Os meus médicos, enfermeiros, ficavam surpresos com o meu caso. Eles me diziam: Paty, se todos os pacientes fossem como você, seria tão mais leve seguir com todo o protocolo de tratamento, inclusive para nós profissionais. O meu oncologista vivia me pedindo para eu conversar com outras pacientes e compartilhar o que eu estava fazendo para ficar tão bem. E eu me sinto tão grata por tudo isso que eu decidi tomar por missão compartilhar esses benefícios que eu tive para o maior número de pessoas. Porque quando a gente vê tanta gente sofrendo à nossa volta e a gente já conhece o caminho das pedras, tem a solução para o que as pessoas não estão conseguindo enxergar, a gente acaba se sentindo um pouco responsável pelo sofrimento do outro. Por isso eu me profissionalizei e atualmente atuo como Master Coach especializada em saúde integrativa e terapeuta ayurvédica. O Ayurveda, que é a medicina indiana, acredita que todo desequilíbrio em saúde é saudade de casa. É um forte sinal de que a sua vida está fora dos trilhos e você longe da sua essência. Eu adoro estudar sobre tudo que eu posso fazer para me manter saudável e também para ajudar outras pessoas a fazerem esse caminho de casa. Eu tive o privilégio de transformar minha dor em aprendizado e a partir daí mudar a minha vida para melhor. E eu quero compartilhar um pouco da minha experiência de vida e profissional para que você tenha essa mesma oportunidade agora. Mas eu fico pensando em milhares de pessoas diagnosticadas que acreditam que o câncer foi uma grande injustiça que aconteceu na vida delas. Pessoas que pensam que estão fadadas a uma vida menor porque não conseguem enxergar essa luz no fim do túnel. Gente que poderia enfrentar o diagnóstico com muito mais leveza se tivesse acesso a essas ferramentas. E principalmente pessoas que estão perdendo a oportunidade de curar suas feridas emocionais e de transformar suas vidas. Existe luz no fim do túnel, é real, e eu vou te mostrar como eu e milhares de pessoas já venceram o câncer. Como elas se tornaram protagonistas do seu processo de cura e não mais um mero paciente que precisa se conformar com o diagnóstico de câncer sem poder fazer nada além de seguir o protocolo de tratamento imposto pelo médico. Porque, infelizmente, a solução fornecida pela medicina convencional resolve temporariamente, mas não garante a sua saúde, porque o protocolo tradicional de tratamento não ataca a causa da doença. Todos os estudos científicos são unânimes em afirmar que no máximo 15% das causas do câncer são relacionadas aos genes, ou seja, tem a ver com o seu histórico familiar. Portanto, os outros 85% estão relacionados ao seu estilo de vida. O câncer é uma doença degenerativa e multifatorial. Ou seja, se você foi diagnosticada, saiba que o câncer é uma doença causada por diversos fatores, como tabagismo, sedentarismo, má alimentação, estresse emocional e muitos outros que durante muitos anos detonaram seu sistema imunológico. A doença é uma tentativa desesperada do seu corpo te manter vivo. É um pedido de socorro do teu corpo, porque o câncer é um sinal de que o seu estilo de vida está te matando. Eu sei que algumas pessoas parecem ter um estilo de vida anti-câncer, praticam atividade física, comem saudável, parece até que o diagnóstico não combina com o seu estilo de vida.
Mas se essas pessoas fizerem uma reflexão mais profunda, lá no fundo sentirão que está faltando alguma coisa. Doenças como o câncer é resultado de um desequilíbrio físico, mas também mental, emocional e espiritual. E se você deseja vencer o câncer, você precisa ter a coragem de reavaliar sua vida e assumir que você precisa mudar. Eu não sei qual o desafio que você está tendo que enfrentar hoje, mas continuar a sua vida do jeito que está é assumir o risco de se tornar eternamente refém do câncer. E o que é pior, não conseguir recuperar sua saúde ou dar chances para que ele volte muito em breve. Essa falta de informação sobre as causas reais do câncer e o que você pode fazer para mudar a sua história é o que faz crescer assustadoramente a incidência de pessoas diagnosticadas com câncer. O câncer se tornou um problema de saúde pública mundial. Segundo a mais recente estimativa mundial, ocorreram no mundo 18 milhões de casos novos de câncer e 9 milhões de óbitos. O câncer de pulmão é o mais incidente no mundo, seguido pelo câncer de mama, cólon e reto. A Organização Mundial da Saúde estimou que no ano de 2030 podem se esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas anualmente com câncer. Você sabia que 1 a cada 8 mulheres são diagnosticadas com câncer de mama ao longo da vida e 1 a cada 3 casos de câncer atinge pessoas com até 40 anos no mundo? E segundo cientistas britânicos, essas estimativas irão subir para 2 a cada 3 pessoas. Segundo o Cancer Research UK, se nada for mudado, metade de todos os adultos nascidos a partir de 1960 vão sofrer com a doença ao longo da vida. Metade das nossas crianças terão câncer. O Instituto Nacional do Câncer estima para esse ano 600 mil novos casos somente no Brasil. A verdade é que o nosso planeta está doente e nós, a cada dia que passa, estamos adoecendo junto com ele. O nosso estilo de vida está nos matando. Se você foi diagnosticada como eu fui, a partir de agora você pode escolher se você vai continuar no papel de vítima ou vai dar uma virada e reencontrar uma nova forma de viver que te garanta saúde física, mental e emocional. Agora vamos falar dos 3 pilares que te impedem de vencer o câncer. Primeiro, lutar contra a realidade. Eu sei o quanto é difícil e doloroso a gente enfrentar um diagnóstico de câncer. E é muito comum a gente se questionar, a gente perguntar por que eu? Eu não cheguei a me questionar nesse sentido, mas eu queria entender como eu cheguei nesse resultado tão ruim da minha vida. E enquanto a gente faz esses tipos de questionamentos, a gente sofre porque no fundo, a gente não está aceitando a realidade. Mas a verdade é que você aceitando ou não, a sua realidade não vai mudar. Se você foi diagnosticada com câncer, não tem como mudar isso. Você tem 2 opções. Ou você aceita e faz o que está ao seu alcance para se curar, ou você não aceita e faz o que está ao seu alcance para se curar. Só que quando você não aceita, você sofre muito mais. O fardo fica muito mais pesado de se carregar, entende? A Cleide, que superou um câncer de ovário, conta como foi difícil receber o diagnóstico após dar à luz a uma menina. Você imagina o seu maior medo, o seu maior pânico da sua vida inteira. Não sei como é que eu tive deu um estalo assim, comecei a ter esse complexo com câncer. Acontece. E de repente eu me vi naquela situação. Entendeu? Então foi um pânico. Foi terrível. Foi terrível. Quando eu fiz a cirurgia, a esterectomia, tinha 42 dias. Da primeira, da cesariana, né? A minha bebê estava com 42 dias. Eu lembro que eu olhava para a janela, sabe? O sol estava muito quente. E eu olhava para a janela e via as pessoas na rua caminhando, sabe? E eu lá deitada na cama,
sem saber do resultado da esterectomia. A minha bebê estava com 42 dias e eu falava assim, meu Deus, eu briguei com Deus. Eu vou ser sério, eu briguei com o Senhor. Eu falei assim, como que você fez isso comigo? Como você pode fazer isso comigo? E eu queria ter a vida daquelas pessoas que estavam fora do hospital, andando pra lá e pra cá. E eu, deitado na cama, com medo. Eu lembro que a médica, depois da cirurgia, falou assim, olha, a gente encontrou um implante no reto. Provavelmente deve ser. E eu não estava esperando que fosse. Eu lembro que eu fiquei no hospital pensando, será que é uma metástase? Será que é? Eu fiquei 15 dias em recuperação em casa, cuidando do meu bebê, pensando, meu Deus do céu, é uma metástase, foi pro final do intestino, foi pro reto, meu Deus do céu. Até que o dia que chegou o resultado da esterectomia, e falou que não era nada, era só um esfregaço, entendeu? Um esbarrãozinho. Aí que eu fiquei um pouco mais tranquila, quando eu vi que realmente estava somente no ovário, entendeu? Eu vi a negatividade de tudo. O curso que eu tive com você, ele mudou a minha essência, entendeu? É muito sério isso. Hoje a Cleide está saudável e recentemente comemorou mais um ano do aniversário da Manu. Então, embora você não tenha escolhido ter um câncer, você pode sim escolher como você vai enfrentá-lo, aceitando a sua realidade ou lutando contra ela. Mas como eu aceito o que me aconteceu, Patrícia? Eu sei que não é fácil. Isso é um processo, mas eu quero que você saiba que é possível. E o primeiro passo que você precisa tomar para você aceitar o seu diagnóstico é mudar o seu padrão de pensamento. A grande verdade é que as coisas não acontecem com você. As coisas acontecem para você e a partir de você. Então, de agora em diante, sempre que você se pegar pensando, por que eu? Mude a qualidade da sua pergunta. Saia da condição de vítima, porque vítima não faz nada a não ser reagir ao que acontece, se lamentar. Ao invés disso, se pergunte, para que isso aconteceu comigo? Qual o objetivo? O que tem de ensinamento por trás dessa situação? Essas são perguntas que te dão poder de decisão. O segundo erro é se isolar. Eu, assim que comecei meu tratamento, pensei que fosse ficar em casa trancada o tempo inteiro. Eu fiz 13 meses de tratamento e nada disso aconteceu. Mesmo durante a quimioterapia, eu tentei levar a vida o mais normal possível. E por que isso é tão importante, Paty? Porque quanto mais a gente fica trancada em casa, sozinha, remoendo pensamentos ruins, mais a gente se sente doente. E quanto mais a gente se sente doente, adivinha o que acontece? É claro que cada caso é um caso e tudo depende do tipo de câncer, de como você está reagindo no tratamento, mas é importante você conversar com o seu médico para saber das suas limitações e a partir daí tentar viver uma vida o mais normal possível. Eu percebo que tem muita gente que também se isola mais por vergonha que por excesso de zelo. Eu mesma, assim que fiquei careca, passei uma semana inteira dentro de casa com vergonha de sair na rua. E na minha opinião, isso é um grande erro, porque quando a gente se isola, a gente dá força para a doença e é muito mais fácil entrar num estado depressivo. A Carmen e a Fátima falam sobre a sua experiência ao participar do meu programa de acompanhamento em grupo, O Câncer com Leveza. Eu comecei a pesquisar um monte de coisas, né? E aí, com esse negócio da cirurgia, eu falei, ali eu comecei a achar, falei, eu vou morrer. Eu não vou passar dessa cirurgia, é ali que eu vou morrer. Aí eu comecei a pesquisar, falei, não é possível, gente, tem que ter alguma... Em janeiro eu tinha visto você. Falei, olha que legal essa moça, tal. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou lá olhar. Aí eu comecei a acompanhar você mais de perto, né? Foi aí quando eu descobri, numa live sua, o programa Câncer com Leveza, que eu me inscrevi na turma 8. Uhum. E aí, realmente, a minha vida começou a mudar. Então, eu, com o meu diagnóstico, eu aceitei, né? E falei, vou lutar, vou vencer, e não vai ter empecilho que me pare isso. Uma coisa assim muito importante, algumas pessoas até falavam comigo, poxa, mas você vai entrar num grupo onde está todo mundo doente? O que isso vai te trazer de bom? Aí eu sempre falava, olha, vocês são minhas amigas,
Gosto demais de vocês, vocês estão me dando uma força, assim, eu nunca me senti assim, tão amada, tão querida, mas só quem passou ou está passando pelo que eu estou passando, sabe do que eu estou falando. Então esse grupo foi muito importante para mim, porque eu precisava desse apoio. Tanto que eu terminei o Câncer com Leveza 8 e já me inscrevi no 9, eu comecei na turma 9, porque eu acho que eu ainda preciso de apoio. Você me surpreendeu demais. Assim, para começar, que eu já fiz vários cursos online. Nunca, em nenhum curso, alguém ligou pessoalmente para falar comigo. Quando você me ligou, eu levei um susto. Eu falei, nossa, ela me ligou. Sabe, me senti assim super importante. Eu falei, nossa, que legal. Sabe, eu acho que todo mundo que está passando por isso deveria fazer, tá? Porque a gente precisa. E eu, assim, eu dei a maior sorte, que apesar de eu morar aqui nos Estados Unidos há 25 anos, eu não imaginava que tinha isso online, né? Quando eu encontrei você. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer, todo mundo precisa, a gente precisa pedir ajuda, não tem que ser forte, tem que chegar e dar o braço a torcer mesmo. Aceita que dói menos. A gente chora junto, a gente ri junto, a gente reza junto, a gente comemora junto. É tudo junto, né? E a gente, nossa, é uma família. Eu sempre digo, é uma família, né? Isso nos ajuda muito, porque quando eu procurei aquela vez também saber mais coisas, assim, eu fui bastante criticada, né? Por amigas, por familiares, por minha filha. Ela disse, mas mãe, tu vai ficar assistindo essas coisas, só falando de câncer, falando de doença. Daí quando eu falei que eu ia entrar no grupo, né? Que eu ia fazer as aulas, né? Mas fazer pra quê? Tu só vai ouvir falar de câncer, tu só vai ver pessoas com câncer. Mas é isso que eu quero, eu preciso de gente como eu que tá passando o que eu tô passando hoje para me dar força. Porque as pessoas que não estão passando o que eu tô passando, elas não sabem o que eu tô sentindo. Elas não sentem o que eu sinto. Então elas podem querer me ajudar com o maior desejo do mundo. Mas elas não vão conseguir me ajudar como essas pessoas vão conseguir me ajudar. O programa só fala de câncer? Não, pior que não, né? Mas era o que eu achei no começo, que ia só falar de câncer, ia ter só lamentação, mas que não ia ter esses momentos, assim, de autoconhecimento naquela época, assim, quando alguém falava em autoconhecimento, eu nem sabia direito o que era isso, né? E aí, quando você entra no programa lá, daí tem autoconhecimento pessoal, daí tem gerenciamento das emoções, aí tem Milagre da Manhã, tem meditação, tem maquiagem. E agradeço também a oportunidade, agradeço a Patrícia, que me ensinou a voar, né? E graças a Deus, né, hoje eu sou outra pessoa, sou uma nova mulher, tenho muito orgulho da mulher que eu me transformei, tenho muita gratidão por todas do grupo, que de certa forma são responsáveis por essa minha evolução, né? E principalmente a Patrícia, então, que nunca desistiu de mim, né, mesmo eu sendo teimosa muitas vezes, né, ela nunca desistiu, ela sempre está ali para nos aconselhar, para nos colocar para cima, para nos mostrar o nosso potencial e a nossa força. Busque grupos de apoio de mulheres que estão passando pelos mesmos desafios que você. Porque quando você está conhecendo histórias de pessoas que passaram pelo mesmo que você está passando agora, quando você se relaciona com outras pessoas que conhecem a sua dor de verdade, você para de se sentir um ET. Você percebe que você não está sozinha e existem outras pessoas que viveram o que você está vivendo. O terceiro erro é achar que vai passar. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Não vai passar. Não dessa forma. Eu perdi a noção da quantidade de pedidos de ajuda de pessoas que já terminaram o tratamento, mas ainda assim não conseguem levar a vida adiante. Eu também tenho acompanhado algumas alunas que mesmo depois de ter terminado o tratamento por anos, continuam refém do câncer. Elas não conseguem encontrar o lugar delas no mundo. E isso acontece porque, durante o tratamento, a maioria dessas pessoas cometeu esses erros que eu já falei. E, principalmente, fingiram que estava tudo bem, foram levando o tratamento, evitando pensar na nova realidade delas.
Tentaram minimizar a gravidade do que elas estavam vivendo, como se elas estivessem tratando de uma gripe, na ilusão de que quando o tratamento acabasse, tudo ia passar, tudo ia ficar bem, tudo ia voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Fugir da realidade é uma péssima estratégia, porque uma hora a ficha cai. E esse efeito rebote acontece porque o tempo sozinho não cura nada. O que cura é você. São as suas atitudes e pensamentos. Quando a Tati buscou a minha ajuda, ela já tinha finalizado o tratamento de câncer no intestino, mas ela continuava refém da doença. Ela tinha muita dificuldade de retomar sua vida após o câncer. Apesar do tratamento todo ter sido muito difícil para mim, o meu pós-tratamento foi assim, eu morria de medo de o câncer voltar. Morria de medo mesmo. Não dormia direito, sabe? Cada dorzinha que eu sentia, eu achava que já era o câncer de novo. Acho que eu já repeti os exames, acho que umas 3 ou 4 vezes. E cada vez que eu repeti, era terrível, tinha insônia, sabe? Até pegar o resultado, não dormia direito, sentia mal. Eu falo que você foi um anjo na minha vida, sabe? Com certeza, sem dúvida, foi Deus que colocou você lá no Facebook, entendeu? Que todo mundo te acha lá, né? Apareceu assim, eu tava olhando o Face, aí apareceu, eu fui olhar e falei, meu Deus, aonde que essa mulher estava que eu não achei ela antes? Eu não acredito. 60%, 70% do que eu sou hoje, de tudo que a minha cabeça mudou muito, entendeu? Foi graças a você, graças ao curso, com certeza. Sabe, o medo do câncer voltar, eu acho que assim, foi o que mais mudou a minha cabeça. Hoje, como a gente está fazendo acompanhamento, se voltar, né, a gente vai pegar uma coisa mais no começo, o tratamento vai ser mais leve, né? Então, assim, e encarar de novo. Claro que ninguém quer, né? Óbvio. Mas eu acho que isso aí mudou muito na minha cabeça. Mesmo assim, tem aquela pontinha, né, de medo quando a gente vai fazer os exames e tal, mas não que nem antes. Isso aí abriu bem minha cabeça, entendeu? E fazer o quê? Se acontecer, né? Que Deus queira que não aconteça, a gente encara. E hoje, com certeza, eu vou encarar com muito mais leveza. Hoje a Tati está saudável, trabalhando, estudando, levando a sua vida com muito equilíbrio e leveza. Então, a pessoa que você vai se tornar quando seu tratamento acabar, depende do que você vai fazer com a sua dor agora. Você precisa olhar para a sua vida, olhar para você e conhecer essa pessoa que está nascendo depois do câncer, para que você consiga reconstruir uma vida alinhada com a sua nova identidade. Um dos motivos dessa doença ter acontecido na sua vida é para você parar, olhar para dentro de você e aprender a se colocar em primeiro lugar. Agora você deve estar se perguntando, mas como eu faço isso, Tati? Existem 5 atitudes que são fundamentais para você vencer o câncer, que eu vou falar mais profundamente no 2º episódio da série. Mas agora eu quero te pedir uma coisa que vai fazer muita diferença para mim e para as pessoas que estão acompanhando a minissérie. Role abaixo dessa página e deixe seu comentário. Eu quero muito saber o que você está achando. Quais os erros que você tem cometido e qual o maior aprendizado que você teve assistindo a esse primeiro episódio da nossa minissérie. Essa é a forma de você também me motivar, gerando outros conteúdos transformadores e espalhando essa mensagem de esperança para tanta gente que precisa. E você também pode receber um aviso de quando o próximo episódio vai estar no ar, receber outros vídeos, histórias de superação, exercícios, muito conteúdo legal, muito conteúdo gratuito via WhatsApp. Se você quiser participar da minha lista do WhatsApp, basta adicionar o meu número que está aparecendo aí na tela agora e enviar a mensagem Câncer com Leveza. E caso você ainda não tenha baixado o material complementar desse episódio, eu recomendo que você faça isso agora, ele é totalmente gratuito.
E por último, e não menos importante, compartilhe esse vídeo para que essa mensagem se espalhe e mais pessoas possam se beneficiar dessa mensagem de esperança. Eu realmente acredito que o câncer pode ser uma excelente oportunidade para você curar as suas feridas emocionais e dar uma virada na tua vida. E que a sua vida pode ser melhor. É por isso que eu faço o que eu faço. Pensando em cada pessoa que hoje está nesse mesmo lugar de desesperança que um dia eu estive. Eu conto com você para me ajudar nessa jornada. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.